Boa noite. Você acompanha agora as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Advogado é preso em Belo Horizonte por um crime que ele cometeu há 20 anos. Mais um ônibus é incendiado na Grande BH. Suspeito de matar a companheira é preso em Matagal. Ele confessou o crime. E hoje vamos discutir a falta de tolerância das pessoas aqui na capital, que tem gerado situações de injúria e racismo. Buffet infantil fecha as portas e deixa crianças sem festas que já estavam marcadas. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. A Polícia Civil anunciou hoje que está investigando um estupro coletivo contra uma menina de 13 anos que aconteceu na cidade de Pompéu, na região central de Minas Gerais, há alguns dias. Segundo a PM, o namorado da vítima a obrigou a ir até um terreno afastado, onde havia mais 4 meninos. O crime foi gravado e divulgado nas redes sociais. A vítima teria sido ameaçada pelos suspeitos para não contar nada. Todos os envolvidos são menores de idade. Eles já foram identificados e poderão responder por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. A menina já passou por exame de corpo de delito e faz tratamento psicológico. E um crime cometido há 20 anos aqui em Belo Horizonte teve desfecho hoje com a prisão do acusado, um advogado que inclusive já foi condenado, mas que ficou foragido por 2 décadas. Segundo a polícia, ele teria matado um traficante na Pedreira Prado Lopes. Herbert foi preso em casa por um homicídio cometido em 1998. Nessa época, o advogado fazia parte de uma quadrilha especializada em roubo a bancos e carros fortes. De acordo com a polícia, Objeto, como era conhecido no mundo do crime, chegou a ser preso por várias vezes. Se formou na faculdade de Direito e depois prestou a prova da OAB e hoje, inclusive, ele é advogado credenciado oficialmente e a gente tem conhecimento que ele atua justamente até na área criminal. Ele advoga na área criminal hoje em dia. Herbert Augusto Dias da Silva chegou a ser policial militar no início dos anos 90, mas por sua atividade ligada ao crime, ele chegou a ser expulso da corporação. A ficha criminal de Herbert ocupou quase toda a mesa da delegacia. O advogado ainda responde por outros crimes. Inclusive ele ficou mais de 3 anos preso, mas foram por outros crimes. Esse crime que ele está sendo preso hoje é uma condenação, agora transitado em julgado, e de um fato ocorrido em 98. Então, apesar do fato ter muito tempo, ter sido um fato antigo, ele ainda não prestou as suas contas com a Justiça Criminal. Então, agora ele será levado à disposição da Justiça para cumprir a sua pena. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro João 23 durante um incêndio que ocorreu em um prédio na tarde de hoje, no bairro Cidade Nova, região nordeste de Belo Horizonte. A vítima precisou de atendimento por ter inalado muita fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares combateram as chamas que atingiram um apartamento no primeiro andar do prédio. Alguns moradores ficaram presos ali na edificação, mas foram retirados por vizinhos antes da chegada dos bombeiros. Mais um ônibus do transporte coletivo foi incendiado por criminosos na Grande BH. Nós vamos conversar então para saber mais detalhes com a repórter Luciana Viana. Luciana Viana, mais um incêndio e eu quero saber de você se já temos aí a informação do que motivou esse crime. Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Retaliação, viu? Segundo a Polícia Militar, após a prisão de um traficante lá da região, conjunto habitacional conhecido como Carandiru. A polícia recebeu uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas, foi até o local na tarde de ontem e teria sido recebida a tiros pelos traficantes. Um policial foi ferido, uma criança foi atingida por estilhaços, ambos socorridos e não correm risco de morrer, viu, Inácia? Agora, mesmo com a presença da polícia lá no local, fogo foi ateado a pneus, uma rua ficou interditada a noite toda, além do ônibus incendiado. Retaliação. Eu já perdi as contas de quantos ônibus foram incendiados aqui na capital e também no interior. Você também, né? Exatamente. Infelizmente, né, Inácia? Tá certo. Obrigada pelas informações, viu? E agora, trazendo um outro destaque para você, a polícia conseguiu prender um homem suspeito de matar a companheira. Ele ficou escondido em um matagal na Grande BH desde o dia do crime, que foi 29 de março. Antônio Silva de Souza, de 43 anos, foi preso na noite de ontem em Ibirité, na região metropolitana. Ele confessou ter matado Margarete de Souza Silva, de 38 anos, com uma faca.
Segundo a equipe de investigação, a motivação do assassinato foi uma briga porque o suspeito teria se atrasado para chegar em casa. Saiu do trabalho, passou em um bar onde fez consumo de bebidas alcoólicas, chegou em casa por volta das 21h40 e a vítima teria ficado desagradada com essa situação e iniciou-se uma discussão. Ele afirmou também que a vítima se armou com a faca e caminhou em direção a ele, que ele conseguiu tirar a faca das mãos da vítima e alegou em depoimento que nessa hora ele ficou cego e só voltou a si quando ela já estava no chão, ensanguentada. E um outro homem foi preso hoje em flagrante, suspeito de agredir a ex-mulher no bairro Floresta Encantada, em Esmeraldas, também na Grande BH. A situação foi a seguinte: de acordo com a PM, Fábio Nunes de Souza passava pela rua onde mora a ex-mulher e a abordou, questionando sobre o fim do relacionamento. Ele a agrediu com socos e empurrões, mas ela conseguiu entrar e fechar o portão. No momento da agressão, um ônibus passava pela rua e o motorista, buzinou. O agressor teria se irritado, entrou no coletivo, agrediu o motorista e o tirou da direção, assumindo o volante. Ele, o suspeito, saiu dirigindo pelas ruas do bairro e só parou quando bateu em outro ônibus. Fábio de Souza foi levado para a delegacia e disse aos policiais que não se lembrava de nada. Uma perseguição policial flagrada por câmeras de segurança terminou em acidente e prisão na noite de ontem na cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba. A PM recebeu a denúncia que uma caminhonete roubada havia parado para abastecer na BR-365. Policiais foram na direção do veículo, deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu. O motorista tentou escapar passando dentro de um posto de combustíveis, acabou batendo em uma bomba, mas seguiu em frente, disparando contra os agentes. A perseguição só terminou quando o motorista provocou outra batida, atingindo um carro na traseira em uma avenida da cidade de Patrocínio. Os policiais que estavam logo atrás param o carro já com armas em punho e trocam tiros com o suspeito, identificado como Eduardo Martins, de 36 anos. Ele levou 2 tiros, teve várias escoriações e foi socorrido para o pronto-socorro de Patrocínio. Eduardo já esteve preso por roubo e homicídio. O motorista do carro, que foi atingido na avenida, teve alguns machucados e também passou por atendimento médico. Um engavetamento complicou o trânsito na manhã de hoje no anel rodoviário aqui na capital. A primeira batida que aconteceu ali foi próximo à Avenida Pedro II, no sentido Vitória, e foi entre um caminhão e um carro. Outros veículos que seguiam no mesmo sentido bateram na sequência. Houve derramamento de óleo na pista e os bombeiros precisaram espalhar serragem para evitar deslizamentos. Ninguém ficou ferido. 3 situações de intolerância foram destaque aqui em Belo Horizonte nos últimos dias. Uma criança autista foi alvo de xingamentos. Uma professora universitária foi racista ao repreender alunos em sala de aula, mesma situação protagonizada por um idoso dentro de uma loja. Segundo especialistas, estamos menos tolerantes com as diferenças e esse tem sido o ponto de partida para crimes como injúria e racismo. Arlinda é mãe de um garotinho autista de 5 anos. No último sábado, ela e o filho foram vítimas de injúria dentro de um shopping na região centro-sul de Belo Horizonte. O advogado Eduardo Nogueira Reis, de 60 anos, deu um tapa na criança e o agrediu verbalmente juntamente com a mãe. O homem foi preso, mas pagou fiança e já está em liberdade. A gente vem no shopping até um lazer, não pode que fique os outros mexendo com a gente, ó. Que é isso? Não tem ninguém chamando, ele pode mexer nos filhos também, ó. Eu falei, você não pode fazer isso. Ele é uma criança. Ele falou, não me interessa, não deixa esse moleque encostar em mim, não. Eu falei, moça, ele é autista. Ele falou, ele é autista, eu também sou. A princípio ele se identificou como autista. Aí eu falei pra ele, mas você não pode fazer isso. Aí ele começou a me agredir verbalmente. Me chamava de puta, de gorda, obesa mórbida, vagabunda e por aí foi. Também em menos de 15 dias, Silvio Augusto Catão, de 60 anos, foi preso nesta loja, na região da Savassi, por ofender funcionários com palavras de cunho racista e homofóbico, simplesmente porque ele não encontrava panfletos com informações de alguns produtos. E em uma universidade particular, uma professora insultou o estudante de psicologia Kaique Belchior Henrique, de 20 anos, quando ele esteve na sala de aula para divulgar um congresso. A atitude da professora foi gravada por outros alunos. Sério, gente? Se soubesse, não tinha deixado você fazer uma babacada dessa. Ai, vai trabalhar, cheio de chinelo, vai ralar. Dá foto de cabelo desse lado, não fedor nada.
Esta psicóloga acredita que hoje as pessoas têm muita dificuldade em lidar com o que é diferente para elas e que a internet e suas redes sociais têm um papel muito importante nisso, tanto para o bem quanto para o mal. A base da intolerância é muito preconceito. Então, é o preconceito que está embaixo aí de muitos atos de intolerância. Então, acho que as redes sociais têm um papel fundamental, tanto na disseminação negativa e poderia ter na disseminação positiva, né? De uma ação mais pedagógica, de estimular mesmo a empatia, o respeito. Este advogado criminalista concorda e acrescenta que estar por trás de um celular ou computador aumenta a sensação de impunidade, o que gera mais pessoas intolerantes. Causa uma falsa impressão às pessoas que elas podem dizer tudo contra quem quer que seja e sem ser responsabilizado. Então, acho que é um discurso que a gente tem, né, que rever, né, seja através de punições mais sérias, seja através também da educação, né, de outros meios que o Estado tem de controle social. Primeiro, eu acho que aquilo que é lei deveria realmente ser cumprido, né? Então, assim, se há uma injúria racial, né, e a pessoa ela não tem uma penalização sobre isso, a mensagem que se passa é: eu posso falar, posso fazer, e fica assim mesmo. E acho que a base sempre é um processo educativo, né? Então, assim, onde tiver um espaço pedagógico, de educação, eu acho que é papel de todo mundo estar ali facilitando o diálogo. Eu acho que as pessoas estão fugindo muito da conversa do que é diferente. Um buffet infantil fechou as portas aqui na capital e agora é suspeito de aplicar golpes em diversas famílias que haviam contratado festas. Os clientes tentam contato com os proprietários, que não atendem mais. O apelo é de uma mãe que sonhava comemorar o aniversário de 3 anos do filho. A gente precisa pelo menos de uma justificativa. O que aconteceu? A gente precisa de uma resposta. As crianças estão esperando por essas festas. A gente trabalha, fica um ano pagando um sonho. Viviane e Jocássia são duas das vítimas desse buffet, que fica na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A executiva de vendas conta que faria a festa de aniversário do filho no próximo dia 13, mas em cima da hora, o buffet disse que não poderia cumprir com o que foi contratado. Todos os convites já foram distribuídos, inclusive para parentes que moram fora do estado. Mas a festa não vai acontecer. Viviane investiu mais de R$3 mil. Eu entrei em contato com os proprietários do buffet. Eles responderam que estão resolvendo, às vezes, e nada mais. E aí eu não sei se eles vão me devolver o dinheiro, se vai remanejar a festa, eu preciso de um retorno. De acordo com algumas vítimas, após tomarem conhecimento de várias reclamações contra a empresa, elas tentavam rescindir o contrato, mas os proprietários do buffet e um provável investidor garantiam que os eventos iriam acontecer, fazendo com que as vítimas dessem a eles um voto de confiança. A gente só aceitou isso mediante algumas condições que ele propôs para a gente. Nisso a gente deu um voto de confiança e decidimos continuar com o contrato. Só que o que acontece? Na última sexta-feira, dia 29, esse mesmo investidor disse que não estava mais disposto a investir na empresa porque ele olhou as dívidas mais a fundo e o buraco era muito mais embaixo. Outras mães chegaram até a fazer uma manifestação na porta do buffet. São inúmeros prints de conversas com proprietários da empresa no WhatsApp sem respostas efetivas, boletins de ocorrência, mas até agora nada foi feito. A gente precisa do dinheiro para fazer uma outra festa, porque eu não tenho mais esperança que eu vou conseguir fazer aqui. Este advogado orienta o consumidor a desconfiar de preços muito abaixo do praticado no mercado e também quanto à forma correta de se fazer um contrato seguro nesses casos. Por exemplo, bebidas. Quais as bebidas que serão oferecidas, cerveja, refrigerante, suco, quais as quantidades também. Então, trabalhar da forma mais minuciosa possível. Ao assinar esse contrato, ele faça questão de que tenha, no final do contrato, também a assinatura de 2 testemunhas, para que aquele contrato ele ganhe força de título executivo extrajudicial. Nossa equipe tentou falar com os responsáveis pelo buffet,
mas não tivemos resposta. Dia 30 termina o prazo para declarar o imposto de renda e você sabia que o contribuinte pode destinar parte do imposto devido para instituições de caridade? A seguir a gente te mostra como. Amanhã o Cruzeiro recebe o América no Mineirão na semifinal do Campeonato Mineiro. A Raposa pode até perder por um gol de diferença que chegará à final da competição. Já o Atlético entrará em campo no domingo, também no Mineirão, onde joga contra o Boa Esporte. Um empate basta para que o Galo avance à final da competição. Na segunda-feira a gente fala das partidas e traz os resultados. Dia 30 de abril termina o prazo para o contribuinte declarar o imposto de renda. E se você tem imposto a pagar, eu quero te dar uma dica. Pode ser? Você pode destinar 3% do que você pagará à Receita para o FIA, Fundo para Infância e Adolescência, que destinará essa verba para projetos sociais. Não haverá qualquer custo extra para você. Veja como fazer. Há 4 anos, Leonardo passou a destinar 3% do imposto de renda para um fundo público que tem o objetivo de financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Temos a oportunidade de um gesto simples, carimbar aquele recurso para uma instituição que faz um trabalho tão sério e tão importante naquela comunidade. Instituições filantrópicas como esta em Crucilândia, a 104 quilômetros de Belo Horizonte, atende a 140 crianças até 12 anos, com serviços de assistência social gratuita. Ela é uma das beneficiadas do FIA, o Fundo para a Infância e a Adolescência. Os 3% que são destinados não vai mudar nada para ele. Ele continua pagando o mesmo valor do imposto devido e a instituição é beneficiada e diretamente são centenas de crianças que se beneficiam. De acordo com esta auditora, na hora de declarar, o passo a passo para a destinação é fácil e o sistema faz os cálculos automaticamente. Na sua declaração, você vai pagar 2 guias, um DARF, que vai para o cofre da Receita Federal, e um outro DARF em outro código, que é o 3351, você vai pagar e esse dinheiro vai direto para o fundo. Quando você clica aqui, olha, doações diretamente na declaração, aí você vai ter as opções. Clique no botão novo, escolha o fundo municipal, estadual ou nacional. Os 3% também podem ser divididos entre os 3 fundos. A guia gerada deve ser paga até o último dia de abril. Se você, contribuinte, não puder realizar a destinação durante o período de entrega da declaração do imposto de renda, você pode contribuir para o fundo durante o resto do ano. Neste caso, para doações realizadas dentro do ano de referência, ou seja, até 31 de dezembro, a pessoa física pode descontar até 6% do imposto devido na declaração. E a pessoa jurídica deduz até 1% do imposto de renda devido no lucro real. Nestes casos, para validar, é preciso que as doações tenham recibo e sejam incluídas na declaração de imposto de renda do ano subsequente. Um dos 4 pontos UAI de Belo Horizonte foi fechado hoje para contenção de despesas. A unidade funcionava no Barro Preto. Agora o Belo Horizontino terá que recorrer a 3 UAIs restantes que ficam no Barreiro, Praça 7 e Venda Nova para realizar serviços como primeira e segunda via de documentos. Não foi informado se os 88 trabalhadores terceirizados que atuavam lá serão realocados ou dispensados. O governo de Minas pretende economizar 3 milhões de reais até o final do ano. E veja a seguir, preços dos remédios nas farmácias já estão até 4,33% mais caros. Uma preocupação a mais para quem toma medicamentos controlados. Estamos de volta e eu já te faço um convite para você conferir amanhã o programa DNA com Paulo Navarro, que vai entrevistar o presidente da mais antiga entidade empresarial de Belo Horizonte. Aguinaldo Diniz Filho acaba de assumir a AC Minas, fundada há 118 anos. Há meio século, ele começou a atuar na empresa fundada pela família e que é hoje a mais antiga em funcionamento em Minas Gerais, a Cedro Têxtil. Por 12 anos, ele comandou a empresa. Aguinaldo Filho vai contar sobre o que planeja para os próximos anos da AC Minas, os momentos de maior desafio na carreira empreendedora e como gosta de levar a vida em família. A alta de até 4,33% nos medicamentos já causa preocupação em quem precisa tomar remédios
diariamente. O paciente que deixou para ir à farmácia nesta semana já comprou pagando mais caro. José Sebastião toma 6 remédios diferentes a cada mês. No total, o aposentado gasta R$ 1.300, mesmo ganhando apenas um salário mínimo. O valor ele completa com doações e com a venda de produtos da roça. Com problemas cardíacos e no pulmão, ele não pode ficar sem tomar os medicamentos, como aconteceu há 15 dias. Passei muito mal, viu? Não veio, aí não veio. Então, me trouxe para a oficina, gambelou, pegou um remédio, uma partinha, né? E se já estava difícil de comprar, agora vai ficar mais... Pior ainda. E se já estava caro, agora vai ficar ainda pior. É que a partir deste mês, o preço dos remédios foi reajustado pelo governo. Nos anos anteriores, o aumento se manteve em patamares mais baixos. Em 2018, por exemplo, o aumento foi de 2,84%. Mas este ano o percentual quase dobrou e os medicamentos subiram 4,33%, o que pode impactar diretamente no orçamento de algumas famílias. Qualquer aumento, ele recai diretamente, principalmente sobre o idoso e os mais pobres também. O idoso, ele utiliza uma parcela considerável do seu orçamento com medicação. Então, qualquer aumento que acontecer, ele é o que mais paga a conta. O aumento anual é fruto de um acordo entre as empresas, o Ministério da Saúde e a agência reguladora. Na prática, os preços já começaram a vigorar com valor mais alto. Quem compra medicamentos todos os meses já sente no bolso a alteração dos preços. O orçamento da gente fica bem apertado para a gente conseguir manter. Mas a gente não pode ficar sem os medicamentos, né? A alta dos medicamentos pegou a Alvina de surpresa. Ela, que tem problemas renais e não pode trabalhar, não sabe o que vai fazer. Depende deles e não tem dinheiro para comprar, como vai fazer? A gente fica muito triste, né? Do jeito que a gente está. Né? Igual eu mesmo vivo de doação dos remédios, eu não tenho salário. Então, o que a gente espera? O que fazer? As vendas do comércio na Páscoa devem crescer 1,5% em relação ao mesmo período de 2018. Apesar de modesta, se a projeção se confirmar, será o terceiro ano seguido de resultados positivos para o setor. Para os trabalhadores, esse momento de aquecimento no comércio também significa mais empregos. Nas lojas, muitas opções e novidades. A Priscila preferiu um ovo de chocolate ao leite que vem com um brinquedo para a filha. Gastou R$ 70. Eu sou festeira, então eu gosto dessas coisas. Fez parte da minha infância, então eu quero passar para o meu filho. Os chocolates estão, em média, quase 6% mais caros do que na Páscoa de 2018. A Maria Beatriz percebeu a diferença, mas acha que pesquisando dá para comprar. Tem que pesquisar para ver se eu consigo alguma promoção, porque não tem como deixar passar batido, né, a data. A Marcela precisa de 10 ovos para os filhos e os sobrinhos. Para não deixar ninguém de fora da lista, decidiu comprar os produtos para ela mesma fazer os presentes. Eu acho que eu vou gastar em média de uns R$100. Eu gastaria uns R$500. Vou fazer de brigadeiro, de coco, de confete, então cada um vai ficar feliz. E assim, as vendas devem crescer pelo terceiro ano seguido. Nas contas da CNC, que representa o comércio, o faturamento deve passar dos R$2 bilhões. Isso é um bom sinal, justamente porque está atrelado à retomada do consumo familiar, que é um motor muito importante para a retomada da atividade econômica do setor do comércio, em termos de aumento do volume de vendas, de empregabilidade e de geração de renda, e é um indicador positivo sinalizando a retomada da economia. Nesta loja, o movimento está surpreendendo. Sinal de que a estratégia está dando certo. 20% de aumento de vendas, com vários produtos novos, várias promoções, então a gente vai bombar. A Páscoa também vai gerar trabalho temporário para quase 11 mil pessoas no país. As vagas são oferecidas principalmente nos hiper e nos supermercados, principalmente nos setores de vendas de chocolates. Uma oportunidade para tentar garantir um emprego no futuro. Isabel foi contratada por 40 dias para cuidar da reposição do estoque. Quero trabalhar de carteira assinada. Quero fazer um bom trabalho para conseguir garantir uma vaga. A promotora de vendas diz que vai conseguir sair do vermelho e pagar as contas. Sempre tem vagas, né? Se você está disposto a trabalhar, se qualifica, sempre tem oportunidade.
E antes do tchau, um lembrete para você rever todo o conteúdo que nós apresentamos aqui. Você pode acessar youtube.com ou então facebook.com no nosso perfil TV Band Minas. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção ao longo da semana. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá e boa noite.